Ó, gente, você acompanha o nosso Correio Manhã todos os dias? Então, com certeza, ontem você acompanhou a história de Adna. Lembra de Adna? Adna Magalhães, nossa telespectadora, que nos procurou para pedir ajuda. Ela, mãe de família, atendente de telemarketing, seguia normalmente com a sua rotina quando foi surpreendida por um problema sério de saúde que precisava de uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia e um descolamento de retina. E aí, quando vocês mandaram as mensagens falando sobre essa história, e mais uma vez eu aproveito para agradecer, né, a participação e a solidariedade de todos vocês, mas só que muita gente mandou dúvida, dizendo, isso aí eu já vi, isso aí já aconteceu com alguém conhecido. E que problema é esse que pode surgir do nada? Descolamento de retina. Então vamos entender um pouco mais? Inclusive nós vamos convocar Glaucia Araújo para também estar com a gente nessa história, porque ela está com um especialista no assunto e ele vai trazer essa orientação. Será que realmente todo mundo aí está sujeito, né, e suscetível a acontecer esse problema, Glaucinha? Diga aí. Mulher, eu também fiquei com dúvidas, viu? Porque depois surgiram várias informações e eu disse, meu Deus, será que todo mundo pode ter esse deslocamento aí, o que é que pode acontecer? E a gente veio buscar essas respostas, né? Mas primeiro eu quero dizer para vocês aí de casa e para tu, Anne, que ontem, quando Adna foi se internar, meio-dia, ela mandou uma mensagem para mim dizendo, eu já estou na clínica. Depois, umas 2 horas da tarde, ela já mandou outra dizendo, eu já fiz a cirurgia. E aí, claro, né? Ela deve estar descansando, porque ela não ia ficar no celular olhando e falando com ninguém. E a gente sabe que ela já resolveu, graças a Deus, esse problema que já estava tirando o sossego dela. E claro que chamou a atenção de todo mundo. Basta a gente ver o volume de pessoas que ajudou, assim, a Adna, e a gente ficou muito feliz por isso. E a gente agradece mais uma vez. Agora a gente vai conversar com o especialista que a gente convidou, o oftalmologista Flávio Moura, para saber por que isso acontece? Porque todo mundo ficou naquela. Meu Deus, será que comigo pode acontecer também? Já que ela disse que estava boazinha e de repente começou a ver que o olho estava aparecendo umas manchas claras. Depois, quando ela fechou, ficou escuro. Bom dia, conta pra gente. Bom dia, Glaucia. Bom dia aos telespectadores do Correio Manhã. Realmente, é uma situação preocupante, é uma das urgências oftalmológicas e para o pessoal de casa entender, a gente considera o olho como se fosse uma máquina fotográfica e a retina, que é uma estrutura super nobre, é como se fosse aquele filme daquelas câmeras mais antigas. E aí, se a gente não tem um filme bom, a gente não tinha aquelas fotos boas. A mesma coisa acontece com o nosso olho. Se a gente não tem uma retina em boas condições de saúde, a gente pode ter o resto do olho muito bem, mas a gente não vai ter aquela imagem. E aí, o tipo mais comum de descolamento de retina que a gente tem é quando nessa retina você abre um rasgo. E por esse rasgo começa a entrar um líquidozinho por baixo da retina e faz com que essa retina comece a descolar. E os principais sintomas são exatamente esses, como você elencou. A gente começa a ver várias manchinhas que começam a se mexer. Às vezes a gente observa mais em ambientes mais claros, quando a gente olha para o céu, por exemplo, não é para o sol. Além disso, flashes de luz, como se tivesse alguém tirando foto sua com um flash. E o mais importante e o mais grave do ponto de vista, assim, é como se tivesse uma cortina preta fechando a sua visão cada vez mais. Geralmente é algo progressivo. E a partir de que fase da vida a gente pode ter esse tipo de problema? Olha só, é um problema que pode acontecer em qualquer faixa etária, mas geralmente idade ali a partir dos 40, 45 anos. Outros fatores de risco muito importantes são pacientes que têm uma miopia muito elevada, um grau muito alto do olho, paciente que já se submeteu a alguma cirurgia de catarata, é muito segura, mas existe um risco um pouquinho maior. Além disso, história pessoal, você descolou um olho e teve o outro olho, aumenta essa chance. História na família também é muito importante e algumas síndromes genéticas também aumentam essa possibilidade.
E é óbvio também que trauma, um evento agudo, pode também aumentar esse risco de descolamento de retina. As pessoas falam que se a gente ficar lendo na hora que está ali num carro, pode acontecer isso. Ou então, tomando banho, se a ducha for muito forte, também pode acontecer. Olha só, trauma em geral é um fator de risco, mas essa história eu já ouvi muito também, de que você está no carro e pode descolar a retina. Isso, na verdade, é um mito. Às vezes alguém pode ter falado isso, porque às vezes quando a gente está no carro lendo alguma coisa, sente algum desconforto, dá uma tontura, e a gente pode falar isso justamente para o seu amigo, familiar, evitar ficar tonto. Mas isso do carro é um mito. E também tomando banho? Tomando banho não. O que pode acontecer tomando banho é, por exemplo, você está com uma retina descolada de um olho e não percebeu porque os dois olhos estão enxergando bem. Só o outro olho, na verdade, está enxergando bem, o olho está descolado. Por algum motivo no banho, você fechou o olho que estava enxergando bem e ficou só com o olho que estava descolado aberto. Aí você percebeu que não estava enxergando dele. Então, na verdade, você já podia ter esse problema, mas agora que você percebeu e aí acha que foi durante o banho. Mas é claro que trauma, se for alguma coisa muito importante no banho, por exemplo, cair alguma coisa no olho, algum shampoo cheio, por exemplo, o frasco do shampoo, isso como um trauma pode descolar também a retina. Agora, para encerrar, eu consigo identificar em algum exame de rotina? Olha só, como oftalmologista é muito importante a gente falar para a população que é muito importante, pelo menos uma vez no ano, a gente fazer a consulta. E nessa consulta faz parte do exame a gente fazer um mapeamento da retina, que a gente dilatar a pupila e examinar todos os cantos da retina, porque se o paciente tiver alguma área de mais fragilidade, uma área mais fininha, ou já tiver um rasgo, por exemplo, que eu, como comentei, é o tipo mais comum de descolamento de retina, a gente pode identificar de maneira precoce, fazer um reforço, por exemplo, a laser naquela região e seguir o paciente. Você tem a oportunidade de dar um diagnóstico bem precoce, às vezes até mesmo em um estágio que você não tem ainda o descolamento de retina e garantir que esse paciente vai ficar bem. Muito obrigada. Obrigado, maravilha. Bom dia para todos. Tá vendo? Espero que a gente tenha tirado as dúvidas de você aí de casa, porque